Satnam, Vaheguru de Cacalça, Vaheguru de Fateh, que a vitória seja dos puros de coração, aqueles que estão com o Deus Pai Criador e na frequência do amor universal. Gente, quero dar aí os parabéns pelo nosso ano novo, esse ano novo ocidental, né, que está começando agora. Eu que sigo a cultura indiana, o ano vai começar em março, né, com a mudança astrológica, mas enfim, começamos o ano de 2025 e o vídeo de hoje já mostra um pouquinho dos desafios que vêm por aí. Nós vamos ter aí, me parece, aí uma volta com força daquilo que a gente viveu em 2020. Foi realmente uma força muito forte no sentido de destruir Kundalini Yoga. Então, o vídeo de hoje é um react ao vídeo de um grande influenciador aqui no YouTube, e para os meus alunos e para todos que querem realmente conhecer os ensinamentos do que é Kundalini Yoga de uma aluna fiel aos ensinamentos, fica comigo aqui neste vídeo que eu quero falar para vocês coisas muito importantes, e não é por mim, é por você, porque isso vai salvar a sua alma. Prestem atenção. E o livre-arbítrio é de cada um. Seguinte, gente. Os 10 gurus Sikhs são a fonte de Kundalini Yoga. Certo ou errado? Escrevam aí nos comentários se você é um professor de Kundalini Yoga, um aluno de Kundalini Yoga. Errado, gente, tá? Se vocês quiserem dar a alguém a atribuição pela invenção do yoga, só tem uma pessoa que pode receber esse título e ele se chama Shiva. Shiva é o ser, o Deus, que criou o yoga, a filosofia do yoga, que não é um ensinamento, ele é todo um sistema de normas, de cultura, né, que molda a vida humana para que o ser humano atinja o seu melhor através de um grande processo de transformação, tá? Então, não achem que yoga é uma coisa que você põe uma roupa sexy, tem um corpo maravilhoso, toma cerveja depois da prática e que você vai ser um grande iluminado. Yoga não é isso, tá? Então, a gente precisa entender o que é yoga, né? Se vocês quiserem dar a origem do yoga, é a Shiva. Os 10 gurus Sikhs não são, em nenhuma cultura indiana, designados como pais de yoga, tá? Os gurus Sikhs, sim, são grandes seres iluminados, que começa com o Guru Nanak, são maravilhosos, eles influenciam sim o Kundalini Yoga, mas não criaram o Kundalini Yoga, ok? Então, eles vão trazer ensinamentos valiosos para a humanidade, de também um trabalho para o nosso enriquecimento espiritual, tá? Então, esse é o papel dos gurus Sikhs, grandes seres iluminados que viveram aqui nessa terra, mas não são criadores do Kundalini Yoga, ok? Então, vamos lá. Eu posso continuar ensinando Kundalini Yoga, mas eu não gosto do criador dessa técnica? Vejam bem, gente, vamos lá, ética, tá? Filosofia, ética, vamos refinar aqui os nossos valores, as nossas virtudes humanas, certo? Isso é yoga também. Se você não tem virtude humana, você não deveria nem ser um professor de Kundalini Yoga, nem de nenhuma yoga.
Vejam bem, você vai na escola e você tem um professor de física, por exemplo, podia ser de matemática, de português, de biologia. O que aquele professor está ensinando lá na sala de aula, pode ser ele que esteja lá, ou se ele ficar doente e sair, vem um outro professor e vai ensinar a mesma matéria para você, tá? Então, biologia, química, geografia, todas as matérias que a gente vê na escola, elas vão ser ensinadas independente do professor que está lá. Só que quando o professor que está lá, ele ensina algo que ninguém ensinou antes dele, e que se a gente tira esse professor daquele lugar, aquele ensinamento deixa de existir, ele é o criador, é ele que criou aquele método, aquela disciplina. E quando nós estamos falando de Kundalini Yoga, tanto é, nós estudamos Kundalini Yoga, eu pelo menos, professora, na minha época, né? A gente ainda não estava, não tinha entrado na escuridão completamente, chamava Kundalini Yoga, como ensinada por Yogi Bhajan. Então, esta prática, esta filosofia, este modo de vida, como todo yoga, foi ensinado por Yogi Bhajan. Você goste ou não dele ou não. E aí nós temos sim uma regra dentro do Kundalini Yoga. Se você não gosta do professor Yogi Bhajan, não ensine aquilo que ele ensinou. Não modifique aquilo que ele ensinou. Não tome para si o que não é seu, porque isso é antiético. Então, Yogi Bhajan permitiu que nós, professores de Kundalini Yoga, ensinássemos a mesma coisa que ele ensinou, porque nós concordamos com não só o ensinamento, mas não há uma diferença entre a pessoa e o ensinamento de Yogi Bhajan, como estão dizendo. Percebam, se você não tivesse o Yogi Bhajan, se Yogi Bhajan não tivesse nascido, não tenha a ilusão de que existiria Kundalini Yoga como nós temos hoje. Não existiria. Assim como nós temos outras yogas. Nós temos as yogas do Yogananda, nós temos yogas de... São tantos mestres, né? Cada modalidade tem um mestre que desenvolveu aquilo, o Iyengar. Ele desenvolve um método de yoga que não é necessariamente como o Shiva colocou no Yoga Sutras, né, que foi organizado por Patanjali, tá? Então, a gente tem muitas modalidades de yoga, nós temos várias modalidades de yoga com professores que sim estão ligados àquele método. Vocês podem procurar, eu tenho um artigo no site do Verdadeira Identidade sobre o que é yoga. E lá vocês vão ver os 22 tipos de yoga e os mestres que criou cada tipo. Yogi Bhajan é quem cria Kundalini Yoga. Então, não dá para você, então agora eu vou aprender Kundalini Yoga, mas sem o meu mestre Yogi Bhajan. Não existe, tá? Então, eu não gosto do meu professor, eu não confio. Ele é isso, ele é aquilo. Eu acredito em fake news que contaram para um, que contaram para outro, que ninguém provou, e coloco todo o meu conhecimento, todo o meu investimento, toda a minha experiência, toda a minha prática, todas as virtudes humanas a perder, né? E agora então eu ensino, mas eu não estou mais com meu professor. Tá? Isso não existe em Kundalini Yoga, tá? Por isso que eu defendo que, se você é um professor de Kundalini Yoga que acha que o Yogi Bhajan é um abusador de pessoas, saia da linhagem imediatamente, pare de ensinar. Infelizmente, aqui no Brasil,
A gente está tendo os leads, que são a parte, a elite de formação dos professores de Kundalini Yoga, e compartilhando essa cognição que eu não sei de onde vem, tá? Então, olha só, gente. E Kundalini vem dos gurus Sikhs, vocês entenderam, né? Não. Se Yogi Bhajan não existisse, haveria Kundalini Yoga? Não. Se eu não gosto do meu professor, eu posso continuar ensinando? Não, tá? Isso tá na formação do aluno de Kundalini Yoga. Ah, mas o ensinamento é universal. Sim, então vai estudar yoga. Eu estudei yoga profundamente para dizer que Yogi Bhajan sim criou uma técnica chamada Kundalini Yoga. Como existem várias outras técnicas, vários outros mestres, ou até mesmo, quem sabe, você seja um que vai criar um próprio método. Enfim, você não precisa se apropriar do que é do outro, muda o que você não gosta e sai dizendo que você é o professor disso, porque é falso. Isso não tem consistência. Isso está destruindo o Kundalini Yoga, uma tradição pura, de um mestre puro, que ensina algo que precisa ser seguido. Isso não pode ser quebrado. O aluno que vem até os professores de Kundalini Yoga, pelo menos os que vêm até a mim, são pessoas extremamente necessitadas de luz. Se eu estou conectada à escuridão, o que eu tenho a oferecer a essas pessoas, a não ser mais escuridão do que elas já têm? Vocês acham isso justo? Vocês acham justo ensinar uma técnica e achar que esse ensinamento é universal? Que não, uma pessoa não sistematizou isso através de um conhecimento profundo que esta pessoa tinha? Porque somente um grande ser humano poderia sistematizar algo do tamanho de Kundalini Yoga. É claro que houve uma simplificação, e eu acho que essa simplificação destruiu o Kundalini Yoga, porque ensinou isso para pessoas que não estão prontas ainda para lidar com o que é a profundidade de Kundalini Yoga. E tá tudo bem, só que não é para todo mundo. Eu vou defender isso daqui para frente, depois de tudo as coisas surreais que eu vi. E por fim, gente, eu queria dizer, Yogi Bhajan, ele é um acusado? Não houve nenhum julgamento, tá? Não houve nenhuma acusação quando Yogi Bhajan esteve vivo, tá? Nenhum processo contra ele. Depois que ele morre e deixa uma super empresa, né, com formação de professores no mundo todo, começa um problema, né, de se questionar o professor. É muito estranho, né? Então, os fatos precisam ser analisados. E não houve nenhuma, a não ser um livro, tá? De uma pessoa que vive 15 anos ao lado de Yogi Bhajan, 15 anos ao lado de Yogi Bhajan, no, sendo a sua pessoa mais de confiança. Um livro desta pessoa, que fica 15 anos ao lado dele, falando coisas que ela acredita terem acontecido. Mas se essas coisas aconteceram ou não, nós não sabemos. Não há uma prova, não há uma foto, não há testemunhas, certo? A não ser pessoas que anonimamente, ou seja, sem se identificar, disseram coisas que ninguém sabe se são verdadeiras.
ninguém se expôs para dizer, a não ser esta pessoa de 15 anos, né, que disse coisas terem acontecido. Agora, tem pessoas com grandes desequilíbrios? Tem, nós sabemos que tem. Então, a questão da doença mental, não estou dizendo que a pessoa tenha, mas a gente sabe que existe. E isso causa uma confusão muito grande na mente das pessoas. Agora, eu queria falar diretamente para os professores de Kundalini Yoga. Vejam bem, gente, a nossa formação deve estar muito fraca para um professor ou para um professor lead, o que é mais grave ainda, na minha opinião, questionar a moral de um professor como Yogi Bhajan. É muito estranho, tá? Então, o Yogi Bhajan, ele ensina exatamente ao ser humano como ser mestre. Ele nos ensinou a saber identificar a verdade da mentira. Ele disse exatamente que, no momento atual, a gente seria confundido. Ninguém mais saberia o que é verdade e o que não é verdade. Isso está acontecendo. Mas se você é um professor de Kundalini Yoga, você sabe a verdade. E eu vejo todos os professores de Kundalini Yoga que questionam, eles sabem a verdade dentro de si, mas dizem de uma acusação como se aquilo fosse uma verdade e não analisa os fatos. Então você está deixando uma falácia, uma possibilidade ter mais força, tem mais prioridade na sua vida do que a verdade que você conhece, certo? Então a gente está tendo uma poluição completa da nossa mente, né? Uma visão turva a respeito desses fatos, né? Que sim fazem parte da nossa vida, de que todos nós tivemos que lidar e temos que lidar, mas a verdade está dentro de você. E se você é um professor que não sabe onde a verdade e você não sabe sentir se o seu professor ele é real ou é falso, então há um problema na sua formação. Continue a sua prática, continue estudando, vá atrás da verdade, ao invés de perguntar para pessoas que não fazem a menor ideia do que aconteceram e que vão te influenciar negativamente. Eu vou deixar a sua mente ainda mais turva com uma coisa que você está tirando de você o poder que o Yogi Bhajan te deu. E não foi o Yogi Bhajan que te deu. Ele te ensina a você se conectar com o seu potencial dado por Deus. Então é muito triste para mim, para Andashan, ver tudo o que está acontecendo. Eu não poderia deixar de não comentar esse triste vídeo, né, de uma pessoa. Gente, hoje para mim, sim, sinceramente, sem querer desprezar ninguém, mas você ser um influencer de internet, para mim, tá virando sinônimo de ignorância, né? Os influenciadores, né, estão muito aquém de qualquer mestre espiritual que a gente teve nessa humanidade, certo? Você largar um mestre espiritual verdadeiro para acreditar em influencers de internet é porque a situação está muito grave. Dá uma pausa, vai procurar tratamento, entendeu? Porque as pessoas que estão buscando professores de Kundalini Yoga não não estão buscando escuridão. Ninguém, a gente tem que ser responsável, tá? Então, para mim está havendo um problema muito grave na formação
dos professores de Kundalini Yoga e está, sim, muito raso, está muito a deixando a desejar. Opinião das pessoas estão se ganhando uma relevância maior do que o próprio ensinamento e a realidade do que é os fatos, tá? E sim, isso, na minha opinião, não pode acontecer, certo? Eu não sei qual que é a sua opinião a respeito disso, mas se você está assistindo esse vídeo até aqui, saiba, com Yogi Bhajan criou Kundalini Yoga. Kundalini Yoga é uma das práticas mais revolucionárias de iluminação espiritual que você vai conhecer. Tem influência do Sikh, sim, mas não é só isso. Se o seu professor de Kundalini Yoga está ensinando com base nos gurus Sikhs, você provavelmente está sendo convertido à religião dos Khalsa e não está fazendo Kundalini Yoga, o que é muito diferente, e o seu professor devia ter responsabilidade de te dizer isso, certo? Nós temos que trabalhar com transparência e com a verdade. Isso significa Wahegurudika Khalsa, Wahegurudika Fateh. Não são palavras apenas que saem da boca para fora, mas é algo que expressa uma verdade interior e que somente aquele que tem a verdade interior e expressa essa verdade pode dizer Wahegurudika Khalsa, Wahegurudika Fateh.